Gálatas, gente. Gálatas. Continuamos na carta de Paulo aos Gálatas, que tem sido a nossa série. Aliás, eu estava dando uma olhada hoje, nós começamos em julho essa série. Nós temos que terminar agora em novembro, né? Senão vai ficar 6 meses aí. Hoje é o 15º sermão em Gálatas. Mas eu estou muito feliz, porque eu aprendo muito com esse método de exposição sequencial. E eu também estou convicto de que isso é muito saudável para a vida da igreja. Então, quando nós expomos todos os desígnios de Deus, isso aí alimenta a igreja, traz maturidade para a igreja. E nós estamos aí, então, terminando o capítulo 5, nos falta, então, agora o 6, capítulo 6, que certamente os próximos 3 domingos de novembro, terminamos essa carta. Nós, pastores, já sentamos para esboçar as próximas séries do ano que vem. Então, já está quase tudo esboçado. No primeiro momento, primeiros meses do ano, eu vou para o Antigo Testamento e nós vamos expor aqui o ano que vem também o livro de Eclesiastes. Falar um pouco sobre vaidade, vaidade da vaidade. Nós corremos atrás do vento, então nós vamos expor também, não todo o livro, mas pelo menos a metade do livro de Eclesiastes. Já comprei até os materiais para o estudo desse texto no ano que vem. Gálatas capítulo 5, hoje nós vamos do verso 22 ao verso de número 26. Você que esteve conosco aqui na última semana, há de se lembrar que eu dividi essa unidade de leitura em duas. Nós falamos na última semana sobre as obras da carne. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e como esse fruto do Espírito se aplica às nossas vidas. Tá bom? Então esse é o objetivo hoje. Também quero saudar aqueles que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida e que a palavra de Deus te alimente nessa noite. Gálatas capítulo 5, então lemos a partir do verso 22. Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de tomar a ceia do Senhor, de relembrar o sacrifício de Cristo. Obrigado porque estamos com a palavra aberta e lida diante de nós. Rogamos agora para que o Senhor comunique a vontade do Senhor a nós, a verdade que constitui esse texto. Que o Senhor aplique em nossos corações nessa noite. Faça isso por nós, pela nossa necessidade de Ti. Nós oramos e acreditamos que o Senhor há de falar aos nossos corações em Jesus Cristo. Amém, amém, gente. Eu sou daqueles que ainda usa o mesmo remédio há vários anos para os mesmos problemas. Eu não troco de remédio, eu não sei se você é assim. Eu sempre tomo o enxaque para minha enxaqueca, eu morro de enxaqueca. E aí eu vou numa farmácia e aí eu falo assim, por favor, 2 caixas de enxaque. Mas 2 sim, porque eu já tenho que deixar uma de reserva. Aí ele fala assim, não tem um enxaque, mas tem um muito bom. Eu falo, não serve para mim. E às vezes eu tenho que deslocar de uma farmácia a outra, porque só me serve o enxaque. Não é? Eu tenho labirintite, eu só tenho doença de velho. Desculpa. Eu tenho labirintite, e geralmente está associado à minha enxaqueca. Quando começa a dar enxaqueca, eu já tenho que ficar alerta, porque o próximo passo agora é a labirintite. E se um dia tiver tudo bem no domingo, e eu estiver lá amarrando o meu sapato para vir para a igreja, e me der um lapso de labirintite, acabou. Vocês não vão me ver aqui, eu só vou ligar, mandar uma mensagem para os presbíteros, falar pregue, porque eu não consigo. Quem tem labirintite sabe o que é isso. Mas só me serve o labirinto.
para o labirintite. Todo problema tem um medicamento, tem um remédio que é efetivo para aquele tipo de problema. Eu não sei se você é como eu. Eu acredito que alguns remédios são mais eficazes e eficientes para os meus problemas. Para cada problema nós temos o remédio certo. Aliás, é sobre algo parecido que Paulo vai falar com a gente nessa noite, nessa unidade que nós lemos. Paulo agora vai receitar um remédio para um grande problema que aqueles Gálatas, aqueles irmãos estão vivendo na região, naquelas igrejas. Paulo vai contrapor aqui a obra da carne com o fruto do Espírito. Lembre-se que aqueles irmãos estão tendo um problema sério lá naquelas igrejas. Problema que foi diagnosticado por Paulo, um problema de relacionamento. Eles estão se devorando, eles estão falando mal um do outro, eles estão tendo problemas de relacionamento bastante presente na vida deles. Então, o remédio para esse problema é apenas um. Paulo vai dizer: andem no Espírito. Se vocês querem mudar a forma de comportamento de vocês, o único remédio que existe para mudança de comportamento é o Espírito. Vocês precisam andar no Espírito. É por isso, então, que nós já vemos de pronto aí, no verso 16, o imperativo de Paulo: andem no Espírito. E perceba que esse imperativo está diretamente ligado, posterior ao problema diagnosticado por Paulo. O problema está no verso de número 15. Vocês estão mordendo uns aos outros, é uma figura de linguagem, vocês estão devorando uns aos outros. E Paulo está dizendo: sabe qual é o remédio para esse tipo de problema? O Espírito. Vocês precisam andar no Espírito. E Paulo traz esse imperativo porque Paulo, como pastor daquelas igrejas da região, ele está percebendo que está havendo um problema entre eles de incoerência. Porque muitos estão dizendo assim: não, eu sou cheio do Espírito, eu falo em línguas estranhas, eu tenho o dom de revelação, como se a presença do Espírito só fosse manifesta através desses dons espirituais, o que não é verdade. Alguns estão dizendo assim: eu sou cheio do Espírito, mas viviam com comportamentos da carne. Então Paulo está dizendo assim: há um problema de incoerência, porque vocês dizem que vivem no Espírito, mas vocês estão mordendo um ao outro dentro da igreja, vivendo comportamentos carnais. E é por isso então que Paulo, já no verso 25 aí do texto que nós lemos, ele vai solucionar, ou pelo menos traçar um remédio aqui para aquele povo, dizendo assim: se vocês vivem no Espírito, e aí tem a partícula C, se realmente como vocês dizem que vivem no Espírito, se vocês vivem no Espírito, andem também no Espírito. Não é apenas uma profissão de fé isolada. Eu estou cheio do Espírito. Mas a sua profissão de fé, que está cheio do Espírito, deve desembocar numa vida que seja coerente com aquilo que você está dizendo ter, o Espírito. Há um problema quando nós lemos esse texto. Eu não sei se esse problema acontece com você, porque muitas vezes, equivocadamente, tem se falado sobre os frutos do Espírito no plural. Mas perceba que esse texto não fala dos frutos do Espírito, mas o texto é muito claro em dizer o fruto do Espírito. É uma palavra que está aí no singular. É como se Paulo estivesse dizendo assim: é apenas um único fruto que tem várias virtudes. E a melhor forma da gente entender o fruto do Espírito é nós pensarmos numa mexerica. Mexerica, aquela cheirosa. A mexerica é apenas um fruto, mas ela tem vários gomos. O Paulo está falando exatamente sobre isso. O fruto do Espírito é apenas um fruto, não são os frutos, mas o fruto que tem vários gomos, várias vertentes e várias virtudes dentro desse único fruto. Então, gente, uma vez que tenha falado que a única forma de combater o velho homem é andar no Espírito, agora Paulo ele é muito simples, muito didático, porque agora Paulo está dizendo: o remédio é esse. Vocês querem mudar de vida? Vocês querem mudar o comportamento que vocês estão tendo?
existe apenas um remédio: ande no Espírito. Mas Paulo já antecipa possíveis dúvidas dos irmãos, porque muitos poderiam dizer assim: Paulo, tá, andar no Espírito, mas como é que nós podemos fazer isso? Como é isso? Como que é viver no Espírito? Como que esse negócio desemboca na prática? E a Paulo, então, ele já vai antecipar possíveis questionamentos e ele vai mostrar agora detalhadamente como o fruto do Espírito se desenvolve em nossos corações, como o fruto do Espírito governa os nossos comportamentos. O texto é simples. Paulo vai dizer isso. Olha, vivam no Espírito. E eu vou explicar para vocês como o fruto do Espírito desenvolve na vida de vocês. Simples assim. O Evangelho é simples. A gente é que dificulta ele às vezes. Vamos lá. Vamos ver dois princípios importantes desse texto aqui nessa noite. A primeira coisa que esse texto nos ensina é como, então, o fruto do Espírito se desenvolve em nossos corações. E para isso Paulo estabelece aí o verso 22 e o verso de número 23. E é importante a gente pensar, gente, sobre aquele problema que está acontecendo. Muitos estão dizendo assim: eu estou cheio do Espírito, mas viviam um comportamento de pessoas sem o Espírito, viviam como ímpios. Então, muito provavelmente, essa incoerência de profissão de fé e prática de vida está gerando no meio das igrejas questionamentos. Por exemplo, assim, está vendo lá, o fulano diz que é cheio do Espírito, mas olha como é que ele vive. Ele é iracundo, ele é impuro, entendeu? Ele cria inimizade, ele é ciumento. Como assim? E muitos estão perguntando, mas como isso pode acontecer? Então, para resolver essa questão, Paulo vai mostrar então como esse fruto desenvolve, e a melhor forma de Paulo captar a atenção do seu público é ilustrando como o fruto se desenvolve, usando a figura de um fruto, e o termo aqui transporta os seus leitores para o mundo da agricultura, e nos revela alguns fatos importantes. Gente, Paulo é didático. Paulo é didático. Ele está querendo ensinar algo espiritual, teológico para a igreja, mas ele precisa fazer aquilo entendível aos seus ouvintes. Então, a forma que ele pega deixa eu pegar um fruto aqui, porque o fruto é conhecido de todos, e a partir dessa figura eu vou desenvolver o ensino. Legal, né? Então, ele leva nós a esse termo muito característico da agricultura. Sabe como é que o Espírito desenvolve em nós? Você sabe? Paulo nos ensina. O Espírito Santo opera em nós, gerando um crescimento gradual. Pense nisso. O Espírito Santo opera em nós, gerando um crescimento gradual em nossas vidas. O crescimento que o Espírito dá a nós, crentes, filhos dele, salvos em Cristo Jesus, é um crescimento parecido com o crescimento da fruta, de um vegetal. Ou seja, não é um crescimento instantâneo, é um crescimento gradual. Nós não nascemos de novo, somos convertidos e ato contínuo nós já alcançamos a maturidade plena de um cristão. A vida não é assim. A vida cristã não é assim. E entender isso é muito importante. Eu converso com jovens toda hora. E eu me lembro de uma jovem dizendo assim: pastor, mas eu fui convertida em Cristo Jesus. E realmente foi, a gente vê as evidências, mas ela fala assim: eu sou tão imatura, eu caio em coisas tão simples. Sim, porque o Espírito Santo transforma as nossas vidas de forma gradual. E às vezes nós queremos exigir de um novo convertido as mesmas atitudes e posturas de um crente amadurecido, e não é assim. Nós esperamos que os nossos filhos tenham a maturidade, talvez, que nós hoje estamos tentando alcançar depois de velhos. Não é assim. Porque o crescimento do Espírito, ele é algo gradual, não é um missimiojo que você faz lá em 2 minutos, está pronto.
quando você está com preguiça de cozinhar, via de regra. O fruto do Espírito pode estar desenvolvendo na sua vida sem você se dar conta. Você já viu aquele negócio assim? Quando você lida com a dificuldade, aí você lida de forma bíblica, aí você tem aquele... Fala, poxa, alguns anos atrás, se eu vivesse a mesma situação que eu vivi agora, a minha resposta diante dessa situação seria totalmente contrária. Mas que legal que eu tive esse comportamento. Isso mostra que o fruto do Espírito desenvolve em nossos corações, gradualmente, nos amadurecendo ao longo da vida. Ao longo da vida. Da mesma forma como um fruto, ele não amadurece do dia para a noite. O crente não amadurece do dia para a noite. O seu crescimento no Espírito é algo gradual. Por isso Paulo usa o fruto do Espírito. Legal, não é? Eu acho. A segunda coisa que Paulo mostra para nós aqui, usando essa ilustração do fruto, é que o Espírito opera em nossos corações, trazendo mudanças que são demonstradas em nossos comportamentos. O seu comportamento evidencia o quão cheio ou vazio você está do Espírito. O comportamento não te salva, mas o comportamento que você tem é uma evidência externa da fé que é produzida em seu coração. Então nós temos que pensar no pé de manga, porque aliás nós estamos na época da manga. Pensa num pé de manga. A manga dá vida à árvore? Não necessariamente. Você não pega lá mangas sadias, bonitas, e vai lá, amarra no galho da árvore, morta, para que a fruta dê vida à árvore morta. Não é assim. Eu tenho um pé de manga morto lá no meu pé, lá no fundo de casa. Então eu vou colher umas frutas maduras, vou lá no pé morto, amarro as mangas novas, talvez essas mangas novas possam dar vida à árvore morta. Não vai dar. Não vai funcionar. Não vai. Sabe por quê? Porque a coisa acontece ao contrário. Manga não dá vida à árvore. Aliás, a manga é apenas uma evidência da saúde que essa árvore tem. O fruto evidencia a saúde dessa árvore. Assim acontece com os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos indicam o quão cheio do Espírito o nosso coração está. Esse aqui é o ponto em questão, gente. Esse é o ponto em questão. Porque os Gálatas estão se devorando e Paulo está dizendo assim, não é assim. Não é assim. Porque o comportamento de vocês estão evidenciando um coração vazio do Espírito. Uma terceira coisa, ainda nesse primeiro ponto, é que o Espírito que habita em nós, ele opera mudando gradualmente a nossa vida. Mas olha só, preste atenção aqui. Meu amigão, deixa eu te falar um negócio importante. O Espírito não opera mudança completa em nossas vidas nessa vida. Mesmo que uma pessoa seja cheia do Espírito, ela não é completamente transformada nessa vida, porque ainda existe uma natureza depravada dentro de nós. Você vai continuar lutando contra o seu pecado. Então Paulo quer mostrar àqueles irmãos dizendo assim, vivam no Espírito. E eu lhes digo como é que o Espírito opera no seu coração. Primeiro, ele opera gradualmente, você vai ser amadurecido ao longo da vida. O Espírito Santo opera na sua vida trazendo transformações no seu comportamento. O Espírito Santo opera na sua vida, mas não anula o pecado da sua vida. Pensem nisso.
E aí você pergunta no seu íntimo: tá ok, pastor, eu entendi isso. Mas como eu luto contra o meu pecado? Deixa eu dar aqui algumas alternativas ou algumas possibilidades. Meu irmão, sabe qual é o melhor remédio para combater os seus pecados? Andar no Espírito. Você sabe aquelas brigas com a sua esposa lá na sua casa? As iras. Não suporta os filhos, briga com o menino toda hora, chuta o cachorro, nervoso, bravo. Você sabe qual é o problema? Você sabe qual é o remédio para o problema? Vai e não vai aqui. Vamos orar no Espírito para não ir. Sabe qual é o problema do ciúme entre casais? Sabe qual é o problema da idolatria do coração? Sabe qual é o problema da inveja, da bebedice? É uma vida vazia do Espírito. É uma vida vazia do Espírito. Aonde não há o Espírito, aonde não estamos cheios do Espírito, a nossa natureza depravada vai se evidenciar com mais clareza. Perceba o seguinte, talvez uma ilustração nos ajude aqui. Nós só sabemos a sujeira que há por debaixo das águas de uma represa na época da seca, quando as águas baixam e a gente consegue evidenciar o que está por debaixo da água. Eu estava vendo uma reportagem esses dias de uma lagoa lá no estado de São Paulo. Vocês viram que quando a água baixou, tinha um tanto de carro lá dentro da represa? É só quando a água baixa que nós conseguimos perceber o que há debaixo. Então, quando nós não estamos cheios do Espírito, as sujeiras do nosso coração se tornam evidentes. Quando não estamos cheios do Espírito, as sujeiras do coração ficam claros e evidentes a todos. A segunda coisa que eu fico pensando em termos de aplicação é que todos nós estamos em contínuo processo de melhoramento. Sim, você está num contínuo processo. Você não chegou no pico Não, você vive em constante processo de melhoramento. E isso me faz pensar em dois fatos aqui. Nós não podemos desprezar as ferramentas que Deus usa para nos reformar, para nos tornar pessoas melhores. Eu bati o para-choque do meu carro 2 vezes em 10 dias. 10 dias, ou até menos disso, uma semana, a minha esposa bateu o para-choque do carro. Quebrou. Aí eu fui lá, arrumei. Aí eu estava todo animado, porque falei assim, agora o para-choque ficou muito bom. Eu estava tão feliz com o para-choque, porque estava novo, tudo limpinho. Aí eu fui no mercado, aí quando eu voltei, depois de 3 dias que eu tinha arrumado o para-choque do carro, eu voltei, fui no mercado, voltei e tinha lá um buraco no para-choque de novo. Alguém deu ré e bateu e quebrou de novo em 3 dias. Falei, Senhor, não pode fazer isso comigo, vai. Será que seria bom desligar algumas luzes lá do prédio para a gente evitar uma queda aqui? Não tem nada a ver? Faz isso para nós, para ver se ajuda. Porque eu estou vendo a hora de cair. Desligar um ar, talvez. Aí. Mas vamos lá. E aí, quando eu fui à oficina pegar o carro, eu estava vendo lá como os mecânicos trabalham para restaurar um carro. E eu fiquei impressionado, porque eu achei legal. Eles passam a massa, eles lixam, depois passa o fundo, passa o verniz, passa a tinta. Eu falei, que habilidade. Meu irmão, você e eu somos um carro batido. Nós sempre estamos batidos. E nós sempre estamos, presta atenção aqui, nós sempre estamos na lanternagem. Deus tem as ferramentas para
passa a massa, Deus tem lá o fundo, Deus tem a lixa, e Deus está fazendo isso com a gente. Mas quando você sair da lanternagem, daí a um tempo você vai bater de novo, e você vai precisar de novo da massa, você vai precisar da lixa, você vai precisar do verniz, você vai precisar da tinta. Porque nós estamos em constante melhoramento. E o Espírito que habita em você cumpre esse papel de fazer você melhor à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Segunda coisa desse texto, segundo ponto desse texto que eu queria destacar com vocês. Então, a primeira coisa que esse texto nos fala é como o Espírito, o fruto do Espírito se desenvolve em nossos corações. A segunda coisa que esse texto nos fala é que aqueles que estão em Cristo Jesus já obtiveram a vitória contra o pecado. Por favor, o verso de número 24. O texto diz: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então o verso de número 24 diz aqui que alguns já crucificaram a carne. Quem são esses? Quem que já crucificou a carne? Ele está dizendo aqueles que pertencem a Cristo. Nós precisamos fazer uma pergunta para Paulo aqui nesse texto. O que significa ser crucificado na carne? É melhor para nós entendermos aqui, entender o que isso não significa. Paulo não está dizendo aqui que nós precisamos ser duros com a gente. Paulo não está dizendo assim, do tipo assim, olha, não coma carne na quaresma. Você precisa sacrificar a sua carne. Você precisa sacrificar o desejo do seu corpo. Não. Paulo não está falando sobre isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que sacrificar a carne significa eu identificar e neutralizar os desejos que governam o meu coração e que me conduz ao pecado. Isso é crucificar a carne. Eu crucifico a carne quando eu olho para os meus desejos do coração, aquilo que eu quero fazer que contraria a vontade de Deus, e então pelo Espírito eu consigo neutralizar esses desejos. Em outras palavras, crucificar a carne é pegar os nossos desejos pecaminosos e colocá-los sobre a cruz de Cristo. Isso é crucificar a carne. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Aqueles que pertencem a Cristo já têm os seus pecados pagos na cruz. Meu irmão, o que isso significa? Significa agora que você está isento do pecado? Não é isso. Significa que o pecado que você comete dia após dia não serve mais para condenar você para o inferno. Você é um ser em constante pecado, um ser redimido que ainda peca. O seu pecado não tem mais poder para acusar você, porque você foi sacrificado junto com Cristo. Cristo pegou os seus pecados que condenava você e os levou para a cruz. E os crucificou na cruz. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Não há mais condenação para nós. Se nós estamos no Espírito, os pecados condenatórios foram colocados sobre Jesus. Pastor, quais são as lições práticas desse texto para nós? Eu penso que algumas, gente. Eu penso que essa parte final do capítulo 5 nos ensina muitas lições práticas. A primeira delas é que você há de lutar contra os pecados específicos até o final da sua vida. Você vai lutar contra pecados, e às vezes pecados específicos, até o final da sua vida. E perceba o seguinte, gente,
há pecados que são muito mais tentadores para algumas pessoas do que para outras pessoas. Há pessoas que é muito mais tentado na área de relacionamento, de ser um iracundo, de ser um invejoso, do que outros. Já existem outras pessoas que são muito mais tentadas nas áreas sexuais do que outras pessoas. O fato é, a despeito do pecado que te tenta mais, você vai continuar sendo tentado até o final da sua vida. Mas há esperança para nós. Há esperança para nós. Porque Deus deixou as armas para que você pudesse lutar contra os desejos que insistem em dominar a sua vida. O Espírito Santo, Ele legou o Espírito a nós. Ele está dizendo assim, o pecado vai continuar te atormentando. Aquilo que você confessou, amanhã vai te tentar de novo. Mas não se desespere, porque eu deixei o Espírito em vossos corações para ajudá-los a combater o pecado que te assedia todos os dias. Então, você tem ferramentas para lutar contra o seu pecado. O Pai deixou a massa para te modelar. O Pai deixou a lixa. Porque às vezes nós enchemos de massa demais, né? Aí fica muito cheio de massa. Mas aí precisa dar uma lixada. E às vezes a lixa é muito áspera, mas é necessário. Precisa bater um fundozinho lá para botar a tinta. Precisa depois da tinta botar o verniz para ficar brilhando. Deus deixou as ferramentas para nos ajudar na nossa contínua luta contra o pecado, a saber, o seu espírito. Então, o meu desejo, gente, é que possamos sair daqui louvando a Deus. Louvando a Deus. Se você tem um espírito, meu irmão, louve a Deus. Porque o Espírito Santo vai te ajudar até o único suspiro da sua vida, o último suspiro da sua vida, a se manter fiel a Deus. Quantas pessoas que você conhece, que é do seu raio de amizade, de relacionamento, que vivem e lutam contra o pecado, como você, mas não tem um espírito como ajudador, se enveredam no desespero, não vê esperança contra as suas próprias lutas, não vê solução, porque não tem um espírito. E Jesus Cristo falou quando ele foi assunto aos céus, eu deixarei o meu espírito com vocês. Os discípulos ficavam com medo. Poxa, Jesus, o Senhor vive com a gente aqui, agora o Senhor vai ser assunto aos céus, quem vai ficar conosco? E Cristo falou assim, deixarei o meu espírito. Vocês não estarão sozinhos, vocês não estarão desamparados. O Espírito estará com vocês e guiará vocês em toda piedade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o Espírito que ajuda você todos os dias a lutar, a guerrear contra o seu pecado. Você quer mudar de vida, você quer mudar o seu comportamento? Se encha do Espírito. Que Deus os abençoe. Amém. Terminamos antes da luz terminar aqui. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar, vamos receber a bênção do Senhor. Senhor, nós adoramos o Teu nome nessa noite, porque nós sentimos o Teu cuidado sobre nós, que somos Teus filhos. Quando nós olhamos para o nosso lado, nós percebemos tantas pessoas lutando contra os seus problemas, desesperadas sem esperança.
mas nós sofremos talvez as mesmas coisas e mesmas tentações, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda em nossa caminhada, aquele que nos instrui, aquele que enche a nossa alma, o nosso coração de convicções eternas, que enche o nosso espírito, que enche o nosso coração de esperança, de saber que por mais difícil que seja a vida, nós temos um ajudador, nós temos um supremo conselheiro que sempre sussurra as vozes de Deus em nossos corações, a saber, o Espírito do Senhor. Obrigado, porque isso é privilégio dos filhos do Senhor. Oh Deus amado, eu quero orar por aqueles que estão vivendo uma vida onde evidenciam as obras da carne, a ira, a impureza, a inveja, a feitiçaria, a idolatria. São comportamentos que evidenciam a ausência do Espírito em nosso coração. E a única forma de lutarmos contra esses comportamentos é nos enchendo diariamente do Espírito. Portanto, Senhor, se há uma oração que precisamos fazer nessa noite é: nos encha do Espírito. Nos encha do Espírito, porque somente assim não satisfaremos as concupiscências da nossa carne. Fica com teu povo, Senhor, nessa noite. Fica com teu povo nessa semana. Irmãos queridos, vão na paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém? Tenha todos uma boa semana e um bom feriado.